Ok, hoje nós estamos terminando o culto mais cedo, né? Que hoje começamos mais cedo. E agora o momento da reflexão, culto abençoado, maravilhoso e bem participativo. Percebemos muitas famílias conosco e também tenho certeza que em casa muitos outros irmãos estão também ligados em oração. No serviço do meu rei, eu sou feliz. Falando em serviço, durante todo esse mês a gente trabalhou com o tema mordomia. As salas de aulas funcionando, ainda vai continuar, né, com esse trabalho. E o pastor Abisaí, durante esse mês, trouxe mensagem falando sobre o coração do servo, né? O coração do servo, um coração pronto para servir, obedecer ao Senhor. E eu gostaria de refletir sobre uma parábola que Jesus Cristo ensinou do servo vigilante. Lucas, capítulo de número 12, irmãos sentados como estão, pode abrir para participar conosco na leitura desse texto. Lucas 12, 42. A gente vê que esse capítulo 12 de Lucas, nós vamos encontrar essa mesma passagem em Mateus também 24, mas eu quero ler na versão, na escrita de Lucas, doutor Lucas. Versículo de número 42 em diante, 42 até 48. Os irmãos que encontraram podem dizer amém. Temos também aqui no Data Show projetado, irmãos que poderão também acompanhar. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que souber a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Versículo 48, a igreja está acompanhando, pode fazer essa leitura, vamos lá? Eu vou pedir para a igreja se colocar de pé, por favor, e ler aqui, né, bem forte conosco, apenas nessa tradução. Vamos lá, verso 48. Mas o que não souber e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Obrigado, meu Deus, pela clareza da tua palavra. Obrigado, meu Deus, por esse sermão que nos ajuda a compreender, Deus, o nosso comprometimento como servos, como discípulos, ó Deus, e o acerto de contas que certamente o Senhor fará com cada um de nós. Obrigado porque as tuas misericórdias são grandes em nossas vidas, ó Pai. Sempre o Senhor tem nos dado a oportunidade, ó Pai. Sempre o Senhor tem nos preparado, ó Deus, para fazer o melhor, Pai, porque o Senhor tem nos dado o melhor. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender esta parábola do mordomo fiel, mas não só fiel, ele era prudente também. Ó Deus amado, obrigado por uma série de mensagens, coração de servo, coração inclinado a obedecer, a fidelidade, a prudência. Nos ajuda, ó Pai, nesta manhã também a compreender a tua mensagem. Teu Espírito Santo nos dê a capacidade, ó Pai,
nós que estamos ministrando, assim como também o Senhor capacite aqueles que estão na condição de ouvintes, seja aqui ou na sua casa, onde quer que esteja, para que possamos, ó Deus, ser fiel, ó Pai, porque a Tua palavra diz: a quem muito for dado, muito se pedirá, e o que muito lhe confiou, muito também pedirá. Ajuda-nos, ó Deus, a buscar, ó Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia, e com a ajuda do Teu Espírito Santo, realizarmos a Tua obra, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Irmãos, pode sentar, mantenha sua Bíblia aberta. A parábola do servo vigilante também encontra-se em Mateus, capítulo 24, a partir do verso 45. Se os irmãos estiverem com sua Bíblia aberta, veja o verso 35 do contexto geral, quando Jesus Cristo, ele proferiu esta parábola. Olha o que ele diz no verso 35. Lucas, capítulo 12, é dentro do mesmo contexto, verso de número 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas cadeias. Impressionante, como sempre Cristo, ele ordena a sua igreja, ele exorta a sua igreja ao preparo. Porque, irmãos, Jesus pode vir antes do final desse culto. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Ele pode vir a qualquer momento. Os sinais, nós temos visto os sinais do Senhor, e Ele requer o preparo dos seus servos. E Jesus, em toda ocasião, Ele falava para seus apóstolos, seus discípulos, e a multidão essa mensagem também para nós. Veja o verso 36. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor. Sabe o que é que isso aqui indica? Vigilância constante. O que espera o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-se. Os irmãos conhecem também aquela parábola das virgens prudentes e das que não forem prudentes, das nécias, sempre preparados. Na verdade, todos tinham azeite, mas nem todos estavam vigilantes. E aqui ele fala da volta que vai surpreender. Então se verá o Filho do Homem, e vai vir num momento que não espera. E aí o texto nos exorta a permanecer vigilante. Olha o verso 37, irmãos e EBT, estão em casa, irmãos que estão escutando essa mensagem. Bem-aventurados, verso 37, aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Está assim na sua Bíblia? Quando ele chegar, achar você vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Está muito claro na minha mente, na palavra de Deus, quando a questão do preparo. A Bíblia chega a dizer que tem servos que não são fiéis, que não são prudentes, até servem, mas servem de uma forma relaxadamente. E o profeta, ele chega a dizer que é maldição quem serve a Deus de toda forma ou queira se meter do jeito. Eu vou louvar hoje à noite. Deus aceita meu louvor, o importante é que Ele aceita. É claro que Deus está vendo o meu coração e o seu. Mas a Bíblia diz que a gente deve estar preparado, se preparar. Prepara-te, ó Israel, prepare-se, irmão, para encontrar com o Senhor teu Deus. E aqui nessa parábola do servo vigilante, observe essa questão de vigiai. Jesus Cristo dizia o tempo todo: vigiai e orai, para que não caís em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Então essa palavra sobre vigilância é bíblica. O apóstolo Pedro, que andou tanto com Cristo no ministério, ele diz assim, lá na sua primeira carta, 5 de Pedro, versículo 8: sede sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque o diabo é o vosso adversário. E quando a gente não vigia, quando vê, está feito o negócio, né? Não vigiou, começou ali, e aquela confusão, e você esqueceu o que diz a palavra, que é a palavra, o que diz Provérbios, a palavra branda desvia o quê? O furor, e a dura suscita o quê? A ira, e você foi mais durão, e você também revidou, e de repente a confusão está feita. Não houve vigilância. Vigia, irmão, vigiai. Isso Jesus Cristo, Ele nos alerta sempre. Mas então, dentro desse contexto aqui, Ele diz que vai vir o Senhor. Eu vos digo, Ele vem, então vigie. E se vier na segunda vigília,
E se vier na terceira vigília e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos que estão atentos, estão vigilantes, estão acesos, estão presentes fazendo a obra do Senhor. Então, irmãos, a conclusão do verso 40, o próprio Cristo diz: portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem na hora em que não imaginais. A gente já viu na Bíblia, inclusive nos Evangelhos, na carta, que Jesus Cristo virá como ladrão. Já viram essa expressão? Ladrão da noite. E a gente sabe que não tem aviso, o ladrão não avisa. E o fator surpresa é que acontece, pega muita gente desprevenida. E Jesus Cristo aqui está falando para a igreja dele: vigia, irmão, vigia, irmã. A gente precisa o tempo todo estar vigiando, lendo a palavra, orando, meu Deus, misericórdia. Será que tem alguém que está dispensado dessa exortação? Aquele irmão não precisa não, porque ele é diácono. Será? Aquele irmão não precisa vigiar não, porque ele é pastor, porque ele é... Irmão, todos nós precisamos vigiar. Você que está aqui me escutando, nós precisamos vigiar. Nós precisamos estar aceso, com as candeias acesas. Precisamos estar em oração em todo o tempo. Tem aquela música, a gente canta no culto matinal: bem de manhã, embora o céu sereno, parece um dia, calma no céu. Mas qual é a recomendação? Vigia e ora. Vamos repetir? Vigia. Às vezes a gente nem está vigiando e às vezes nem está orando. E vai ser apanhado de surpresa, porque o inimigo ele está ao derredor, ungindo como... eu esqueci, eu não percebi, eu não lembrei. Ele esqueceu de estar alerta, estudando e meditando a palavra do Senhor. Olha, irmãos, a partir do verso 42, né? Aliás, verso 41, é importante que se diga o apóstolo Pedro, e disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? E aqui o Senhor fala de um mordomo fiel. E o tema e a proposta da mensagem desta manhã é o mordomo fiel e prudente. A parábola do bom e do mau servo revela que Deus exige fidelidade dos seus servos no desempenho dos seus deveres, que Ele determina para o seu povo. Jesus emprega a palavra mordomo quando se refere a cada um de nós em particular. Sabe o que é que significa esse termo? A palavra, então a gente trabalhou o mês todo em sala de aula, administrador de bens alheios. Administrador de bens alheios. E a Bíblia tem essa doutrina nas suas páginas, desde o Antigo Testamento até o Novo. Sempre nós não somos dono de nada, tudo é emprestado. Agora a questão é como nós estamos administrando aquilo que Deus confiou a cada um de nós, inclusive a nossa própria vida. Então nessa parábola eu encontrei um mordomo fiel e prudente, esse administrador de bens que o Senhor confia. Ele está encarregado. Você sabia que você é encarregado? Os filhos são seus ou os filhos são herança do Senhor? O que é que vocês acham? Os filhos são herança de quem? Do Senhor. Mas quem está administrando, quem está cuidando é você, sou eu. Existe aí uma responsabilidade. Irmãos, muitas vezes, como é que eu quero ser exemplo para meu filho? Olha, lá em casa do Senhor tu fica em silêncio e tal. Às vezes de criança a gente entende, mas como é que eu posso dizer isso para a criança se eu mesmo falo, ou para meus filhos? Se a gente está falando. Então essa questão deve ser uma vigilância em nós mesmos. Às vezes a gente não está percebendo que nós estamos dizendo uma coisa e falando outra, e vivendo outra. E aqui nessa parábola existe uma chamada: quem está sobre a casa? Lá em Gênesis 44, versículo 4, fala uma experiência também. Esse serviço nos dá uma relativa liberdade, com a garantia de crescermos, caso desempenhamos nossa tarefa com amor, fidelidade e sabedoria. Mateus capítulo 25, verso 27, vai falar sobre isso. Irmãos, não é desempenhar de todo jeito, meus diáconos, meus irmãos, não é de todo jeito, é com amor. O que é que diz o Salmo 100? Servir ao Senhor com alegria. Eu estou servindo, importa é isso? Sim, importa que sirvamos com alegria, com satisfação, com prazer. No serviço do meu rei a gente cantou: eu sou feliz, estou satisfeito, e por isso sou abençoado. Às vezes a gente percebe, parece que ele está de mau humor direto, a gente, e abusado, e só assim mesmo, é mesmo, porque tem hora que eu já vi você sorrindo um bocado, viu? Parece que às vezes a gente só está de mau humor quando é
Eu estava observando sobre isso, como é perigoso. O serviço é para Deus, não é para um pastor, não é para seu irmão, seu líder. Você está fazendo para Jesus, você está aqui por Ele. Quem foi que veio nesta manhã pelo pastor? Eu vou que eu quero lá ver o pastor. Impossível você ter esse pensamento. Você veio aqui para fazer a obra do Senhor. Você veio aqui para a glória do nome do Senhor. Agora é bom a gente encontrar nossos irmãos ou não é? É bom você até dar um abraço. Agora não foi o motivo maior de você estar aqui. Você veio aqui, você é um servo fiel e prudente. A partir dessa abertura, eu penso o seguinte: se mantivermos, presta atenção, se mantivermos viva a nossa memória, em nossa memória, a futura prestação de contas, seremos sempre fiéis. Ou você acha, ou será que o pastor Samuel pensa que vai ser assim? Eu faço o que eu quero e não vai ter prestação de contas? Vai ter comigo e vai ter com você. Ah, mas ninguém está vendo, ninguém está vendo? Vamos rever isso? Lá em Provérbios capítulo 15 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e contemplando os bons. Ele contempla quem faz maldade, ele contempla o coração malicioso, porque ele vê além da gente. Então os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então faça com alegria, faça com prazer, faça realmente cheio de força. É para Deus. A gente passar... Eu falei aqui, esse mês aqui, numa das mensagens, sobre a vida diaconal de Jesus Cristo. É o maior exemplo de serviço. E muitas vezes incomoda, às vezes essa palavra, eu sou servo. Mas nós somos servos do Senhor. Eu nunca esqueço de uma mensagem do pastor Roberto Amorim, e era um culto de quarta-feira. Ele e o pastor Flávio Germano ao mesmo tempo ministrando. Foi uma dinâmica, um estudo. E eles falavam justamente sobre o servo do Senhor. Eu me lembro que uma das expressões daquele pastor, que ele sabe como é que esse servo, ele é escravo do Senhor, algemado. Sabe algemado por quê? Pelo amor. É algemado pelo amor de Deus. O amor de Deus é quem constrange, quem cativa. Quando você faz a obra com amor é diferente. Você às vezes nem está bem, mas você quer fazer a obra do Senhor e faz com alegria. Em primeiro lugar, eu queria pensar, diante dessa proposta, dessa parábola, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? Do verso 42. Veja se não está assim o verso 42. Vê aí, varão. E disse o Senhor, olha o que foi que ele disse: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente? Deus às vezes nos confia uma missão. Você tem uma missão? Foi confiada por Deus. Como é que nós estamos desempenhando ela? Eu fui certamente numa concessionária em Afogados, aí tinha assim, funcionário destaque do mês. Funcionário destaque do mês. Já era o mês de outubro, eu me lembro, e tinha o retrato de cada funcionário num grande paredão com algumas palavras de homenagem. Sabe o que eu vi? Lenilson, eu conheci esse jovem e falei do amor de Deus para ele. E ele se converteu, ele era afastado. E a esposa dele orava muito por ele, Lenilson. Ele trabalha na Fiore de Afogados. E um dia eu estava lá, me lembro, não sei qual foi o ano, negociando um carro, e ele foi quem me atendeu. E eu disse assim para ele: que bênção, hein? Ele fez: eu quero vender esse carro porque para cumprir minha meta e para bater esse mês de novo. Aí eu disse assim, aí eu olhei para as fotos de janeiro até setembro. Diz quem estava a foto lá. Era funcionário assim na loja, ó. E ele me ofereceu café, me ofereceu água, e era não sei o que, vem aqui, eu estou chegando, é um minutinho só. E aquela atenção. E eu disse: puxa, que rapaz atencioso. E isso, nesse dia a esposa dele, não sei o que foi fazer lá, e estava lá também. Aí ele começou a dizer: ore pelo meu casamento. Há um tempinho isso, ore pelo meu casamento. E eu disse: tá certo, vou orar. Aí eu disse assim: por que você não volta para Jesus Cristo? Você é um jovem tão dinâmico, tão inteligente. Aqui é o maior vendedor da sua loja. Aí eu fiz uma oração por ele lá, e ele voltou-se para Deus, para Jesus. Eu chamei a esposa dele. Ela estava distante, eu venha, porque ela não quis atrapalhar, que eu era um cliente, e ele atendimento. Aí eu expliquei, ela é um pastor. Aí eu fiz a oração por eles e tal, e disse a ele: eu vou trazer uma Bíblia para você. Aí eu me lembro que eu comprei uma Bíblia Shed, Bíblia de estudo, e dei um presente àquele rapaz. E passando o tempo, depois eu entrei em contato com ele e falei: pastor,
A minha casa, meu pai voltou-se, meu pai estava desviado. Depois que eu voltei, eu preguei, meu pai voltou-se, pastor. Meu irmão estava afastado, voltou-se também, pastor. Pastor, eu sou subgerente da loja, multiplicou tudo. Deus tem me abençoado. Irmãos, e às vezes nós temos até um destaque na vida lá fora, mas às vezes na casa do Senhor não. Eu perguntei, e como é que está a tua vida na igreja? Eu falei, pastor, eu estou indo agora para a escola dominical, eu estou agora frequentando, eu estou trabalhando, eu estou com estudo, eu estou no pequeno grupo de estudo, e só fez prosperar esse jovem. Às vezes, irmãos, a gente fica, o outro faz, ou faz com tanta má vontade, é preciso fazer com alegria. E aqui esse primeiro ponto, quem é esse servo fiel? Jesus responde a pergunta de Pedro com outra pergunta, indicando que cada discípulo precisa concentrar-se em cumprir a vontade de Deus. Está no verso 47, veja o verso 47 aí, meu irmão. Verso 47, todo discípulo e o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será o quê? Tem gente que não acredita de castigo, não. Castiga, irmão. Na Bíblia eu tenho escutado isso. Porque Deus castiga e repreende ao filho que ama. Aí tem pessoas, nada, aí fica relaxado, faz a obra de Deus, sabe, irmão? Mas é um servo fiel. E às vezes falta prudência. Aqui ele diz aqui, ó, Deus busca. Eu vou dizer aos irmãos, irmã Zezinha está por aí? Eu acho que não, né, irmã Zezinha? Toda vez a irmã Zezinha deixa um versículo para o pessoal do matinal. Lá no Salmo de número 101, versículo 6. Quem lembra que ela diz? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que esteja comigo. E aquele que anda no caminho reto, esse me servirá. Você acha que Deus quer pessoas desmanteladas fazendo a obra dele? Irmãos, péssimo testemunho, péssimo esposo, péssima esposa, é um filho desobediente, está à frente de ministério, é uma pessoa que não tem fidelidade na sua casa e não cuida dos seus. A fidelidade ao Senhor, Deus exige isso, não é de todo jeito. Eu não sei se você já ouviu falar da excelência de atendimento. Numa loja você já teve essa experiência, eu acho que todos já tivemos, de alguém que nem olha para você, não nem atende bem, você vai embora, ou senão procura outro vendedor. Ou não é verdade isso? A gente gosta de ser bem recebido, nós gostamos de ser bem atendido, e aqui Deus, Ele quer o melhor. Olha o que é que diz, ó, no Salmo de número 101, versículo 5, diz assim, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo, e o que anda em caminho reto, esse me servirá. Não há de ficar dentro da minha casa quem usa de engano, quem usa de desonestidade, não vai ficar dentro da minha casa. Pela manhã Deus vai fazer algo, vai tirar. E ele diz aqui mais, o Senhor Deus é um Deus fiel. Tessalonicenses 3:3, fiel é o Senhor, que vos livrará, vos confortará e vos livrará do maligno. É Deus que é fiel em nossas vidas. E Ele não tolera por muito tempo pessoas que vivem na mentira, na hipocrisia, no desleixo, na desobediência. Sabe o que deve fazer, mas é corpo mole o tempo todo, sempre mandando o outro fazer, não tem disposição de estar à frente. Deus observa isso. Irmãos, sinceramente, a gente lê a Bíblia, né? Eu estou pregando aqui, mas você lê a Bíblia. Deus atentou para a oferta de Caim e de Abel, sim ou não? A de Caim ele aceitou? Reprovou. Tem gente dizendo, né, que Deus aceita qualquer coisa. Vai lá em Malaquias. Eu, Senhor, não mudo, por isso vocês não são consumidos. Por que você não dá essa oferta aí podre de vocês ao seu governador? Dá ao teu prefeito. Agora a mim, eu sou grande. Nunca leram isso não? Quem foi que, quem trouxe, quem contou na cabeça de vocês que quando você se apresentar diante de mim, traga um animal cego, um animal defeituoso? Não, traga o melhor para mim. Deus dá o melhor. Deus quer o melhor de mim e de você. Eu posso ouvir amém, igreja? Deus quer o melhor. Deus quer o melhor. Venha cantar, então venha rasgando, venha com alegria, venha fazer com amor. E venha para que tudo seja para a glória do nome dEle. Olha, o cristão fiel e prudente não se embaraça com o negócio dessa vida. Paulo falou isso para Timóteo, no capítulo 2, o versículo número 4. A gente vê tantas pessoas que começam bem, mas sempre estão embaraçadas. Sempre tem embaraço com alguma coisa e não dão assistência à igreja. Não estão presentes muitas vezes, porque estão embaraçados com muitas coisas. Muito ocupados. E eu me lembro de uma certa vez, esse termo fiel, pistos no grego. Esse termo, o grego é pisto, que significa também alguém que é confiável. E eu nunca esqueci de um professor de grego no seminário.
Inclusive, Deus chamou esse professor ainda muito cedo, o nome dele era Fábio. Ele, um homem de Deus. Eu acredito que, não sei se Charles chegou a conhecê-lo. Pastor Fábio. Era mestre, já estava pensando no doutorado e uma certa vez ele fazendo uma prova de grego, um excelente professor, e ele fez a prova e todo mundo preocupado porque realmente a prova um pouco difícil, exigia decorar alguns termos, alguns verbos, e ele colocou a prova, deu a cada um, os alunos, e foi lá num quadro negro e pegou o giz dele e colocou pistos. A gente, ainda no começo do culto, ficou sem entender. Você sabe o significado disso? Fiel. Eu estou indo para casa, que eu estou com os problemas hoje resolver uma coisa. Eu já falei com a direção do seminário. E o horário da prova é aqui. Quem terminar a prova, quando vocês terminarem a prova, coloque aqui em cima do birô. E depois o aluno tal vai levar essa prova lá para a secretaria. Não é preciso dizer que não tem consulta, nem é preciso dizer que não é dupla, é individual. Pistos. Sejam fiéis. Quando o professor deu as coisas, alguns americanos aí começaram a consultar livro, tudinho. E, infelizmente, né? E tal, e perguntava assim e tal. E alguns seminaristas diziam, que é isso, rapaz? Você está louco? E foi aquela coisa e todo mundo calou-se, cada um fazendo a prova. Aí terminou a prova, colocou lá em cima do birô. 8 dias depois, aliás, na mesma semana, no outro dia da semana, chega o professor com as provas. Aí disse assim, aqui estão as provas e eu não corrigi ainda. E eu queria chamar cada aluno aqui para pegar a sua prova. Você corrija e dê a sua nota. Dê a nota que você merece fielmente diante de Deus. Eu não corrigi não, mas eu vou dar o gabarito. Vocês veem se vocês acertaram e coloquem sua nota. Aí foi para a mesa dele com a caderneta aberta. Qual é a sua nota? E eu acredito que aquele professor deve ter orado muito. Muitos alunos começaram a olhar um para o outro. Você pode enganar aqui, rapaz. Pode mentir, botar 10. Teve lá, sempre tem um brincalhão, botou 10 logo nele, né? E a gente sabe que aquele rapaz não estudou tanto. Botou 10. E o professor foi lá e colocou 10 na caderneta. Foi 10? Colocou. Infelizmente, a gente tem notícia que essa pessoa nunca prosperou no ministério. Pistos. Quando você sai daqui de casa, quem que acompanha você? O pastor? Sou eu? Não. Eu não. Eu sou acompanhado também, porque os olhos dos seus estão me acompanhando. E aqui o texto fala que o termo fiel, no grego, pistos, também significa confiável. Alguém que é firme no cumprimento das suas obrigações, sabe das suas obrigações, não é preciso ninguém dizer, olha a tua hora, olha o que fazer, ele sabe, ela sabe. E diz aqui o texto, deveres que o Senhor nos confiou. Qual foi o dever que Deus confiou a você? Você, jovem, o que foi que Deus confiou a você? A Bíblia diz que ele confiou a você a honrar seu pai e sua mãe. Sabe disso ou não? No que estamos encarregados? Aqui na IEBT, qual é a sua função? Qual é a sua missão? Em que área você está? Qual tem sido o seu desenvolvimento nessa área? Ou você é do tipo, faça o que eu digo, agora não faço o que eu faço não. Eu tinha um colega seminarista, vocês podem até rir e pensar, é brincadeira isso, mas ele disse, sabe o que é que eu gosto mais da igreja? Eu estou lá na igreja lá, eu estou fazendo lá na igreja, eu gostei tanto de uma coisa lá na igreja, o pastor me chamou, me deu uma oportunidade, é difícil, viu? Esse pastor mais prega, ele me deu uma oportunidade, para eu fazer uma leitura. Quando a igreja estava cheinha, eu fui lá para frente, olhei para os irmãos e fiz assim, ó. E tudinho ficou de pé. Gostei tanto disso. Eu disse, oxe, que negócio meio perturbado, né? Pois eu vou mandar ficar de pé quando ele me mandar de novo a oportunidade. Tem gente que parece que tem. Eu mando ficar de pé. Depois eu fiz assim, ó. Senta. Eu disse, está forte você, não está? Irmãos, eu fico pensando tem sido o nosso desempenho naquilo que Deus tem confiado a mim e a você
na sua função. Nossa fidelidade a Deus reflete no serviço em que lhe prestamos. Vou repetir. A nossa fidelidade a Deus reflete no serviço que nós prestamos, na obediência aos seus mandamentos, na firmeza da visão que nos deu, na conduta piedosa, na incorrupção. No meio de uma geração materialista e depravada, Deus quer o melhor, meu e seu. O mordomo fiel e prudente, como é que Deus quer? Eu nunca esqueci do pastor Davi Brito, ele pregou uma vez sobre esse texto, eu gostei muito. Deus espera muita coisa de nós. Lá no capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios, 1 Coríntios, se não me engano, que Deus espera que cada um dos seus dispenseiros seja chamado de fiel, seja encontrado fiel e dê o melhor. Deus confiou a nós a construção ou a promoção do seu reino aqui na terra, por meio da evangelização, o discipulado e também a manutenção material da sua obra, o sustento. Quem que sustenta essa igreja há 25 anos? Certamente você vai responder: é Deus, pastor, mas através dos fiéis. Se dependesse de alguns irmãos que não têm a visão, certamente a CELP já chegaria aqui e cortaria essa lâmpada, essa energia. Nós não temos nenhum sustento, nem de governo, ajuda municipal, nem estadual, nem federal. São os fiéis daqui da igreja que contribuem para que essa obra avance. Se dependesse de mim, hein? Como estaria a IBT hoje, a nossa igreja? Deus nos confiou. E isso tem relação com nossas contribuições financeiras. Ele nos confiou. Ele é dono de todas as coisas, mas Ele confiou algo a mim e a você. Tem muitos textos aqui, mas para o servo fiel, Jesus promete: lhe confiará todos os seus bens, está no verso 44. Não haverá restrições, o acesso é livre para quem é fiel. Sobre o muito, Mateus 25, 21. E muito de oportunidade, bens, talentos, dons, alegria de servir, saúde física, capacidade de realização que Deus dá a você, alegria de estar na sua obra. Eu estava ouvindo uma irmã hoje que subiu lá na torre. Ela chegou já no final, mas chegou. E eu disse assim: olha, todo mundo aqui já fez pedido e agradeceu. Você quer fazer algum? Eu queria agradecer pelo privilégio de estar aqui nesta manhã. Eu gostei desse pedido. Agradeceu pelo privilégio de estar ali na torre em oração. Não sei se você acha pouco, mas eu agradeço a Deus o privilégio de você estar aqui. Não sei se você já agradeceu. É um privilégio. Tem gente que está me ouvindo aqui através do canal. Que bom que está ouvindo. Mas tem gente aqui presente, escutando aqui. Vieram de casa, é um privilégio estar na casa do Pai. Servo fiel, saúde, vale a pena sermos fiéis, pois no Senhor o nosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, versículo 58. Você pode dizer para o seu irmão que está do seu lado: vale a pena ser fiel? Diga para ele: vale a pena ser fiel. Mas em segundo lugar, e eu quero terminar, dentro da proposta desta parábola: mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tardará, não vai vir agora não. Que nada essa história de Jesus vem nada. Jesus declara que o servo diz consigo mesmo que o seu senhor irá demorar a voltar. Note que ele não descrê, ele diz que Jesus vai voltar, mas não vai voltar agora. Aí começa com a vida relaxada, sabe disso ou não? Até acredita que Jesus vai voltar. Até acredita que existe o céu, mas só que não se prepara para ele. Até que acredita que a volta de Jesus vai acontecer, mas não é agora. Deixa eu pecar um pouquinho. Eu me lembro, toda vez que eu toco nesse assunto, eu me lembro de Abel Porto, um cantor que teve aqui na nossa igreja. Ele falou de uma menina que vivia na igreja direto e disse assim: todo mundo se desvia, depois volta e eu fico aqui direto, vamos me desviar um pouquinho. Não sei se alguém lembra dessa história aqui, que Abel Porto contou. Aqui à frente, a gente fechou a rua e ele disse que aquela menina disse à mãe dela: faça isso não, mamãe, todo mundo volta. E ainda quando volta, você ainda faz alegria, dá festa no céu. E para mim ninguém dá festa direto lá na igreja. Pois vamos desviar um pouquinho. É carnaval e vamos desviar. E eu me lembro que o nome dessa menina era Tereza. Não sei se Tereza lembra, Tereza está ali olhando, ela lembra também. Aí lá vai Tereza.
Vai para o mundo, para a galera. Aí passou o primeiro dia, ninguém acreditou. Ela fez, vou pecar 4 dias, depois volto. Deus é misericordioso. Por favor, alguém lembra dessa história? Eu só estou lembrando aqui. Lembra aqui, os irmãos. Ó. Sabe o que aconteceu? Depois de 4 dias, ela voltou. Voltou, então ela voltou, graças a Deus, meia chorosa. Mas ela voltou com o quê? Quem lembra? Um AIDS. O salário do pecado é a morte, irmão. Tem gente que apronta todo dia, pensa que Deus não está vendo. Deus tem dado livramento muito a você. Deus tem sido paciente comigo e com você. E a gente sempre dando depois para Deus, nunca dando prioridade. E Jesus declara que muitos estão dormindo. Vai demorar o juízo, mas vai vir a prestação de conta. Entretanto, não se preocupa com a sua mordomia, prestação de contas. Às vezes, quando o pastor Samuel é chato, cadê, irmão? Cadê você? Irmão faz isso, irmão faz aquilo, eu fico direto. Um dia eu vou cansar, e um dia vai parar. O problema é Deus cobrar da gente, e Ele vai cobrar. Quem vigia, quem está atento, e o ladrão não pode furtá-lo. Mateus 24, 43. Mas quem está embriagado com seus próprios interesses, com sua satisfação e desejo da carne, que é o mesmo que preocupação deste mundo, Mateus 21, 34, será surpreendido quando o sinistro, o golpe, a justa sentença vier como laço. Como deu para notar, o infiel geralmente não sabe o que está se construindo a sua casa sobre a areia. O que tem de infiel está construindo. Olha ali, olha ali. Mas a casa está sobre a areia. Não tem alegria. Sobre nada. E um dia essa casa vai cair. Está claro nessa passagem, nessa parábola. Está previsto o dia do castigo. Verso 46. Veja o verso 46 aí. O anterior. Virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera e numa hora em que ele não sabe, e vai separá-lo e vai dar sua parte com os infiéis. Quem é infiel não pensa que Deus vai alisar a cabeça, não. Pratica a iniquidade, vive em pecado, vive fazendo coisa errada, mas está ali. Não pensa que vai entrar, não. Entra dentro da igreja, entra, mas no céu é mais estreito. No céu é estreito. Quem disse isso foi Jesus. Vai ser colocado junto com os infiéis, porque é crítico, é falador, é linguarudo, é tanta coisa, é observador. Meu irmão, está ali na Bíblia. E não serve a Deus com amor. Está previsto o castigo. E será considerado perdido, será considerado um condenado. Caso não mude em tempo a sua atitude, mudando sua mente, transformando. E para concluir, igreja, para concluir, cada cristão em particular encarna a figura do servo mordomo no reino de Deus, descrito no texto que está em foco. Cada um de nós estamos aqui nesse texto, cada um. Se negligenciarmos nossos deveres, presta atenção, se negligenciarmos os nossos deveres ou aquilo que somente a igreja pode fazer. Você já viu algum anjo por aqui, domingo à tarde ou durante a semana fazendo visita? Eu nunca vi. A gente pode fazer isso, então quem tem que fazer somos nós. E fazer com alegria, viu? Vamos evangelizar o perdido, ele diz. Vamos dizimar. Não é seu, é de Deus, não é meu. Então devolver o que é dele. Então ele fala aqui, vamos evangelizar o perdido, vamos dizimar e ofertar na manutenção da obra do Senhor. Aqui nessa terra, vamos louvar e adorar a Deus, vamos manter-se em comunhão com os demais membros da igreja. Tem gente que vive isolado o tempo todo e acha que isso é santidade. Aí teve uma vez um determinado irmão que saiu, né, do grupo WhatsApp, não sei o que foi que aconteceu. Aí o outro fez assim, eu nem sabia que ele estava, porque nunca tinha falado nada. Tem gente que não tem aquele momento de comunhão. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. Vamos ficar de pé nesse momento. Pode tocar uma música, em nome de Jesus. A gente vai orar, por favor. Só uma mensagem musical tocada. Veja bem, irmão. Preste atenção em oração.
O que foi que Deus confiou a você? O que foi que Deus confiou? Qual a sua área de trabalhar? Faça isso com alegria. Certamente haverá juízo. Não fique triste não. Estou dizendo a verdade aqui, bíblica. Haverá juízo disciplinador. Veja aí, irmão, por favor. Hebreus capítulo 12. Veja bem. Hebreus capítulo 12. Versículo 4. É a conclusão da mensagem desta manhã. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Continua. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele tu fores repreendidos. A igreja pode me ajudar com esse versículo? Porque o Senhor e açoita qualquer. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então que? Bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, e não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos. Todos juntos, vamos lá? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos. Então a correção tem esse objetivo, para sermos santos. Tem pessoas que odeiam quando é chamada a atenção. Eu também não gosto não. Mas sabe por que ele chama a atenção? Estamos em falta. Uma semana dessa a moça conversava comigo sobre um sonho, alguma coisa, que uma balança passava pela igreja. Uma balança. Eu entendi logo esse sonho. E vou começar a vigiar mais ainda. Essa balança é pesando cada um, irmão. E quem se achar em falta, pense que é comigo não. Eu sou desse tamanho. É com o dono dessa igreja. Gente que anda com relaxamento, visivelmente. Conclusão. O servo fiel e sábio é aquele que busca ser mais perfeito possível em sua mordomia. Em hipótese alguma irá abusar da liberdade ou do livre-arbítrio que o Senhor lhe dará. Lá em 1 Coríntios 6,12, Oséias 14,9. Essa parábola salienta duas verdades principais: a tolerância ou confiança que Deus coloca em nós, e a severidade com que nos pune se abusarmos da sua paciência. Pastor, Deus é amor. Sim, Deus é amor. Mas deixa eu dar um verso para você. Deus também é um fogo consumidor. Ele não é amor, mas é um fogo consumidor. Hebreus 12:29. Cabe a nós escolhermos como queremos encará-lo. Se ele te deu uma ordem, faça. Obrigado a Deus pela tua palavra. Obrigado por esse mês, ó Deus, falando sobre mordomia. E o coração do servo é obediente, é prudente, é fiel. É simples como a pomba, mas é prudente como a serpente. Eu creio, meu Deus, que essa parábola, após a pergunta do apóstolo Pedro e dos ouvintes, também ela chega até nós, ó Pai. E o Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores, dos servos fiéis. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habite comigo. E aquele que anda no caminho reto, esse me servirá. Eu me lembro que o Senhor disse a Satanás: tu observaste o meu servo Jó? É um homem íntegro, fiel, temente a Deus e se desvia do mal. Ó Deus, que essa integridade, ó Deus, nos alcance dia por dia, ó Deus, e que possamos ler a tua palavra e nos dar entendimento
para entender aquilo que Tu queres em nossas vidas. Perdoa nossas faltas, leva-nos em paz para nossos lares e, ó Deus, e com alegria nos traz para a tarde de evangelismo, nos traz para a noite, encontro dos diáconos e o culto logo mais à noite. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre todos nós, sobre todo Israel, espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. A igreja pode dizer amém?